Irmãos, vamos abrir na carta aos Hebreus, capítulo 13. Hoje nós terminaremos a exposição da carta, Hebreus 13. Carta aos Hebreus, capítulo 13. Nós vamos começar pelo final. Agora nós vamos ler o final da carta, depois nós vamos para o começo do capítulo, ok? Então nós vamos ler dos versos 22 a 25. Hebreus 13, 22 a 25, depois retornaremos para o primeiro verso ali. Nos diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam, a graça seja com todos vós. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por Tua palavra, e nesse momento, quando terminamos mais um livro da Tua palavra, estudando o livro, louvado seja o Teu nome, ó Deus, pela preciosidade que temos em nossas mãos. Como é bom saber que o Senhor permitiu que essa palavra poderosa do Senhor chegasse até nós. É verdade que custou a vida de muitos dos Teus servos, que derramaram sangue para que a palavra chegasse até nossas mãos. Muitos esforços, perseguições. Louvado seja o Teu nome pelos Teus servos do passado, que resgataram o estudo da Tua palavra a partir da reforma protestante. Nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio que temos de não andarmos mais nas trevas. Temos a luz da Tua palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E nesse momento, ó Deus, pedimos a Tua bênção para terminarmos o estudo deste livro e que seja de modo prático para a nossa vida. Que o Senhor nos ajude a entender o que o Senhor deseja transformar a nossa vida, o nosso coração. Pedimos Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. As marcas da igreja saudável foi um dos temas trabalhados pelos reformadores, onde eles chegaram à conclusão de que uma igreja não deve apenas ser genuinamente evangélica, mas ela precisa ter algumas marcas. Então, caso você precise mudar de cidade, mudar de igreja, é importante que você fique atento a essas marcas, né? Para você analisar se a igreja que você está frequentando, ela tem pelo menos as 3 marcas da igreja verdadeira, da igreja saudável. Os irmãos lembram quais são essas marcas da igreja correta, que agrada ao coração de Deus? Os irmãos lembram? A fiel pregação da palavra. Então, quando a palavra de Deus é pregada fielmente, somente as Escrituras, não é a palavra da liderança, mas a palavra da liderança tem que ser de acordo com as Escrituras. Não é a palavra, né, infalível de pessoas, porque nossa palavra não é infalível, né, mas a palavra de Deus sim é infalível. Então, somente as Escrituras, a fiel pregação da palavra é uma das marcas, a principal marca da igreja saudável, da igreja verdadeira. A segunda marca que os reformadores chegaram à conclusão é a correta administração dos sacramentos. Apenas 2, não 7, como o movimento romano defendia, não é? São apenas 2 ordens deixadas por Cristo. Quais são os sacramentos? Batismo e Santa Ceia, não é? Batismo e ceia. Apenas esses 2 e de maneira correta a sua administração. Não é? O batismo com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não importa a quantidade de água, se é embaixo, se é em cima, se é um pouco de água, desde que seja com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a correta administração dos sacramentos na questão da ceia. A ceia, os elementos continuam iguais, não é? Mas a presença espiritual de Cristo de uma forma marcante para lembrar do seu sacrifício.
Então, nós nos alimentamos do próprio Cristo na ceia, não do seu corpo, mas da sua presença santa espiritual em nossa vida. E a última marca é o fiel exercício da disciplina. Na igreja, aliás, em nenhum lugar, e na igreja também não pode acontecer, né? Você não faz o que quer. A igreja, todos devem andar. Quando a gente se compromete a ser membro de uma igreja evangélica, nós nos comprometemos a andar conforme as Sagradas Escrituras. Ela é a única, a palavra de Deus é a única regra de fé e de prática. Então, o fiel exercício da disciplina. Se nós errarmos, andarmos em desacordo a essa palavra, nós estamos passíveis a recebermos a disciplina da parte do conselho da igreja. Então, são 3 marcas da verdadeira igreja: a fiel pregação das Escrituras, a correta administração dos sacramentos, batismo e ceia, e o fiel exercício da disciplina. Mas e quais devem ser as marcas do cristão? Porque nós falamos de marcas de igreja, não é? E as marcas do cristão? É interessante que a palavra de Deus, em diversos momentos, ela traz listas de que maneira o cristão deve viver, qual deve ser o nosso jeito de viver na caminhada terrena. Não fazendo parte apenas da igreja local ou do ajuntamento do povo de Deus, mas no dia a dia, de que maneira nós precisamos viver como cristãos. As pessoas devem olhar para nós, e nós cantamos hoje, devem ver o brilho do Senhor Jesus. Não é isso que nós cantamos? Nesse hino tão alegre, tão gostoso de cantar. Mas é gostoso de cantar e para viver. É fácil brilhar Jesus? Quando tudo vai mal, diante das dificuldades da vida, nós temos que brilhar Jesus, e é o que nós cantamos. Então, a palavra de Deus está repleta de listas de que maneira o crente deve viver, deve se comportar. Se você pegar o livro de Atos, você vai encontrar a forma como a igreja primitiva vivia, e ali há vários princípios da maneira como nós devemos viver. Com unidade, firmados na palavra, na comunhão, no cuidado uns dos outros, né? Você tem isso em Atos 2, tem isso em Atos 4, e no decorrer do livro algumas vezes. Nas cartas de Paulo, nós encontramos várias desses ensinamentos, de que forma o crente deve viver, em santidade. Essa é a vontade de Deus. Paulo fala lá aos Tessalonicenses, orando sem cessar, não é? Se alegrando em Deus em todo o tempo. Enfim, há vários ensinamentos da palavra nas cartas paulinas. Na primeira carta de João, nós lemos o texto. Ali há várias listas mostrando como uma prova, um teste, de que forma nós vivemos. Será que vivemos conforme o agrado de Deus? O cristão deve viver daquela maneira como a primeira carta de João coloca. Então são várias listas, e aqui não é diferente. Ele está terminando a sua carta, o autor aos Hebreus, terminando a sua carta, e agora ele vai mostrar de que maneira o crente deve viver. Quais são as marcas do verdadeiro cristão? Antes de falarmos dessas marcas, vamos para o final da carta, como lemos, né? É interessante aqui, o texto diz no verso 22, rogo-vos. É interessante como ele é um homem de oração. Ele está o tempo inteiro rogando a Deus a bênção do Senhor, já mostrando que a vida do crente deve ser marcada pela oração, não é? E ele diz, verso 22, rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. É curioso aqui, né? Nós não sabemos quem escreveu essa carta. Eu lembro que nós tivemos o privilégio de estudar a exegese, o texto direto do original, do grego, com o Dr. Augustus Nicodemos lá no seminário, e uma das discussões que nós fizemos ali é quem seria o autor dessa carta. Teria sido Paulo? Alguns acreditam que sim, mas é provável que não, porque não tem uma linguagem paulina, não é o jeito de Paulo escrever. É uma teologia paulina. Os ensinamentos aqui estão repletos de ensinos de Paulo, mas não é o jeito de Paulo escrever, então é muito provável que não seja Paulo. E aí, a possibilidade maior é que seja alguém ligado a Paulo. Cogitaram alguns nomes. Priscila, por exemplo, uma das companheiras missionárias de Paulo,
mas é impossível que seja uma mulher por causa dos pronomes usados na carta. Não há pronomes femininos, então foi descartado a ideia de Priscila ter sido a escritora dessa carta. O que se sabe então é que alguém deve ter sido ligado a Paulo, com um profundo conhecimento do Antigo Testamento. Lucas não é o jeito de Lucas escrever. As possibilidades mais prováveis, talvez Silas, mas aqui a maioria dos estudiosos hoje acreditam, defendem, é que pode ter sido Barnabé, companheiro de Paulo, e um homem que tinha muito conhecimento das práticas do Antigo Testamento, do judaísmo. Na verdade, nós não sabemos, não temos como saber quem escreveu, isso não é importante. O importante é que era alguém ligado ao apostolado da doutrina apostólica, ou seja, tudo aquilo que está escrito na carta está em acordo com a doutrina apostólica, com aquilo que os apóstolos deixaram para nós. E é muito interessante que ele diz assim, a exortação que ele coloca, porque a carta parece mais um sermão do que uma exortação, do que uma carta, né? Parece um sermão, ele está exortando o tempo inteiro a igreja, mas ele coloca algo curioso aqui no final do verso 22, ele diz assim, quanto mais vos escrevi, resumidamente, a maior carta do Novo Testamento. Então parece alguém que gosta muito de falar, né? Ou que gosta muito de escrever, porque é a maior carta, e ele diz aí que falou de maneira resumida, ainda bem que ele falou de maneira resumida, objetiva, porque ele teria muito mais assunto, ele tem muito mais argumentos para defender, mas ele entendeu que ele precisava falar desses argumentos que ele deixou. Claro que ele está sendo orientado por Deus, há uma inspiração divina aqui, orientando ele a deixar esses textos. Não havia necessidade de escrever mais do que ele escreveu, mas ele acha que escreveu pouco, né? E aqui ele diz, verso 23, notifico-vos que o irmão Timóteo, companheiro de Paulo, pastor da igreja de Éfeso, deixado pelo apóstolo Paulo ali, ele foi posto em liberdade, com ele, caso venha logo, eu vos verei. Então é alguém ligado a Timóteo, é alguém muito próximo ali dos amigos do apóstolo Paulo. E aí o texto diz, ele termina a carta fazendo uma saudação. Saudai todos os vossos guias, os vossos líderes, bem como todos os santos, toda a igreja, a expressão santos, né? Os santos, os homens e mulheres e crianças separados para o serviço a Deus. Então todos os santos, não estão falando de ídolos aqui, mas estão falando de pessoas que foram lavadas, santificadas pelo sangue de Cristo. Os da Itália vos saúdam, a graça seja com todos vós. É o finalzinho da carta, ele está aqui fazendo uma saudação para a igreja, ou principalmente aqueles homens e mulheres que estavam sendo levados a voltar ao judaísmo. A ideia, então, da carta é exortar a igreja para não esmorecer, para não desanimar. E agora, nós vamos olhar para a carta a partir do primeiro verso, do capítulo 13, e verificar aqui algumas atitudes que Deus espera de nós, algumas marcas que Deus espera do crente. E a primeira marca está aí dos versos de 1 a 3, que é a marca do amor, né? A principal marca, a marca do amor. Vejamos lá o que diz o texto. O texto diz assim: seja constante o amor fraternal, o amor de irmãos. A ideia ali é amar o irmão. Seja constante. Vejam que é um amor o tempo todo. Nós não podemos deixar de amar os irmãos. E aí ele dá exemplos de que maneira nós podemos demonstrar esse amor. Ele dá alguns exemplos. Por exemplo, aqui no verso 2, não negligencieis a hospitalidade. Você tem sido hospitaleiro? Você tem recebido bem as pessoas? Aqui na igreja, por exemplo, as pessoas que nos visitam, você tem sido hospitaleiro? Tem recebido bem os nossos visitantes? Na sua casa, você tem procurado receber bem as pessoas? Vejam só, ele dá uma razão interessante aqui, né? Não negligencieis a hospitalidade, é uma demonstração de amor, cuidado com aquele que nos visita, tá? E ele diz assim: pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Há pelo menos duas lembranças aqui do Antigo Testamento. A primeira lembrança está quando Abraão e Sara foram visitados por dois anjos,
formatos de homens, né, parecendo homens, e junto com eles havia quem mais, parecendo homem também, figura humana? O anjo do Senhor, uma expressão usada para Jesus. Jesus com 2 anjos aparecem em forma humana para Abraão e Sara, quando vão dizer a eles que eles terão filhos. Aí Sara dá aquela risada, não acreditando, né? Eles não sabiam que estavam hospedando anjos e, acima de tudo, hospedando o próprio Senhor. Aqueles 2 anjos saem, não Jesus, mas os 2 anjos saem e vão para Sodoma e Gomorra. E ficam ali numa praça, e Ló, sobrinho de Abraão, diz: vocês não vão poder ficar aqui, é muito perigoso. E trazem aqueles anjos, eles achavam que eram homens, né? Aqueles homens, aqueles anjos para dentro da sua própria casa. Então olha só, a hospitalidade é algo muito importante que precisa acontecer no nosso meio. Irmãos, é interessante notar que isso não acontece muito hoje, mas naquele tempo a hospitalidade era ainda mais importante. Porque as pessoas faziam viagens longínquas, né? E elas não tinham onde se hospedar. Elas passavam por diversos lugares e elas precisavam de alguém para abrir a porta da sua própria casa. Então vejam só, se alguém está com algum tipo de necessidade, nós devemos procurar suprir. Nós devemos procurar abençoar uns aos outros, viver em comunhão, e eu creio que isso é algo que nós precisamos. Nós vivemos numa tremenda correria todos os dias, e é tão difícil nós pararmos para chamar pessoas para ir na nossa casa, não é verdade? Eu confesso aos irmãos que eu tenho uma baita de uma frustração. Eu gostaria de poder convidar todas as famílias da igreja para ir em casa algum dia. Só que é curioso quando a gente às vezes faz algum encontro lá em casa e eu não posso estar. Eu ligo para o pastor Ricardo vai lá me cobrir, porque eu não, né? Nós tínhamos um grupo familiar de sexta-feira, funcionava na minha casa e às vezes eu não podia estar, porque eu tinha que atender alguém, né? Na correria atender alguém, e ele ia lá para me cobrir nesse estudo. Mas nós precisamos repensar isso, nós precisamos parar para olhar e ver, poxa, como é legal estarmos dentro da casa uns dos outros, conhecermos o ambiente onde nós convivemos como família. Isso tem a ver com hospitalidade, com amor entre irmãos. Nós precisamos abrir as nossas casas não só para os crentes, tá? Não só para os crentes. Se você quer levar pessoas para Jesus, não adianta ter amizade só com crente. Eu lembro que eu fiz um curso de plantação de igrejas no ambiente urbano, e a pergunta do professor ali era: quem você convidou para jantar ou almoçar na sua casa que não fosse crente? No ano. E poucos levantaram a mão. Nós convivemos com crentes, e o incrédulo não tem como ser impactado dessa forma. Crentes convivendo com crentes apenas. Nós precisamos chamar incrédulos para estar conosco. Precisamos chamar pessoas para serem impactadas pelo nosso exemplo de vida, de família, para estar conosco dentro das nossas casas, dentro da nossa realidade do dia a dia. Então, ele dá uma exortação aqui, de que maneira nós expressamos amor uns pelos outros, sendo hospitaleiros. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolherão anjos. Terceiro verso. Outra maneira de expor aqui o nosso amor. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles. Olha só, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Vale lembrar que eles estão no momento de perseguição. Eles estão passando por várias provações, muitos sendo presos por amor a Cristo. E nós como igreja, será que a gente está preocupado com os irmãos em sofrimento? Será que nós estamos preocupados com a igreja perseguida, por exemplo, na face da terra? Com os nossos parceiros missionários, será que a gente tem orado por eles? Preocupado ou nos preocupado com a vida deles? Nos preocupado com a vida de irmãos que estão passando por várias provações? Nós precisamos demonstrar isso, aqueles que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Os irmãos sabem que eu gosto muito de um poeta dos Vencedores por Cristo. Temos a Lloyd aqui como a primeira integrante dos Vencedores por Cristo, mas um dos grandes poetas do grupo Vencedores por Cristo foi Sérgio Pimenta.
morreu jovem, vítima de um câncer. Aliás, enquanto ele estava no leito de enfermidade, alguns zombavam dele. Onde é que está o teu Deus agora? Você que falou tanto de Deus e tal, né? Citando aqui até o que fazem lá no Salmo 42. Mas Sérgio Pimenta escreveu grandes letras, e dentre elas, para mim, a melhor delas foi quando ele diz assim: ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Será que você tem amado alguém do seu irmão, sua irmã, seus queridos, o povo da igreja? Será que nós temos amado dessa forma? Está doendo, eu sinto a dor dele. A dor tem que doer mais em nós, o texto diz isso. O texto diz: dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoas fossem os maltratados. Irmãos, amor, não só de palavras nem de língua, mas de fato e em verdade, é um dos testes lá da carta de João. Não adianta dizer que ama. Amar é atitude. Você diz que ama o seu cônjuge, mas você vive dessa forma como ama. Você diz que ama o seu filho, mas você demonstra amor pelo seu filho. Você diz que ama os seus pais, mas realmente você tem amado os seus pais. Você diz que ama as pessoas e Jesus ensina a amar até mesmo o inimigo. Será que nós temos orado pelos nossos inimigos? Será que nós temos clamado a Deus misericórdia para com todas as pessoas, até para com o nosso inimigo? O texto diz que uma das marcas do crente é o amor fraternal. Ele dá 2 exemplos aqui, mas há várias formas de você expor, demonstrar esse amor. Ele citou apenas 2. Se você pegar toda a palavra, você vai encontrar um monte de ideias, né? Aliás, nós estudávamos em apologética nesse semestre, que até mesmo os filósofos ateus, eles diziam o seguinte: o cristianismo precisa acontecer. Porque quando você tira a moral, a ética do cristianismo, o mundo vira um caos. Até mesmo o ateu reconhece isso. Que o mundo só está sendo sustentado com um pouco de valor, de ética, de moral, de cuidado, por causa das ideias cristãs, por causa dos valores cristãos. Se você tira os valores cristãos, desmorona toda a sociedade, e a sociedade vira um caos. Por isso que aqueles que não ligam para os valores de Deus é o resultado de uma sociedade completamente afastada daquilo que Deus gosta, daquilo que Deus ama. Então, primeira marca é o amor fraternal. A segunda marca é o contentamento, que talvez seja algo mais difícil para nós, até mais do que o amor. Porque o contentamento tem a ver com amar a quem? A Deus, e não somente ao próximo. O contentamento tem mais a ver com você estar satisfeito com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E aí, para nós, nem sempre a gente está, né? Nem sempre a gente está satisfeito. Vejamos lá os versos 4 a 6, que vão falar desse contentamento. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então ele vai falar aqui da questão da sexualidade. Será que nós estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos deu? Será que nós, que já somos casados, estamos satisfeitos com o nosso cônjuge, com o nosso casamento? Seja aqui, ou provavelmente aqui, é a maior tentação. Os 2 exemplos, tanto do verso 4 quanto do verso 5, são as maiores tentações do ser humano, principalmente dos homens. A questão da sexualidade. Uma sexualidade completamente distante do agrado de Deus. Deus se agrada do sexo no matrimônio, da aliança de casamento, do compromisso de casamento. E aí o texto diz isso: é digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, sem sujeira. Por quê? Porque Deus julgará tanto os impuros quanto os adúlteros. Qualquer prática sexual fora da aliança do casamento, pode ser fornicação, sexo entre pessoas que não são casadas, namorados, por exemplo, noivos. Deus não se agrada disso, já começa o relacionamento com morte, ou até mesmo aqui, aqueles que já são casados, ou uma outra tradução possível aqui também é a prostituição, é que você usar o seu corpo, vender o seu corpo, tudo isso, qualquer prática sexual fora da aliança do casamento, é desonrosa ao Senhor. E aí o texto vai dizer que é mostrar que você está insatisfeito com a sua vida.
É por isso que as pessoas são dadas a fazer o que elas bem querem. Quando elas começam a negligenciar as coisas de Deus, elas começam a andar com o seu próprio coração enganoso. E Romanos 1 diz que Deus entrega eles a viver como querem. Façam do seu jeito, vivam aí do seu jeito. E você vai se degradando cada vez mais, você vai se afastando cada vez mais do padrão de Deus, porque viver do nosso jeito é caminho de morte. Parece direito, mas resulta em morte, como diz Provérbios. Então, a insatisfação na vida familiar, a insatisfação na vida sexual, jovens que ainda não são casados, que vivem numa tremenda insatisfação, precisam ter satisfação somente em Deus. É Deus quem vai trazer alegria plena ao nosso coração. Aí o verso 5, seja a vossa vida sem avareza, o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Nós não precisamos amar o dinheiro, nós temos Deus que é o dono de todas as coisas. Nós temos o Senhor que promete suprir as nossas necessidades, em qualquer que seja a circunstância. Nós temos um Deus que vai cuidar de nós. Por isso o verso 6, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Uma citação do Salmo 118. Eu não preciso temer o que vão fazer, porque Deus vai cuidar de mim. Deus vai me sustentar em todo o tempo. Deus vai cuidar de qualquer área da minha vida. Contentamento é uma das coisas mais difíceis e mais importantes. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Lembram do texto que lemos no início? Será que você tem aprendido a viver contente? Quando tudo vai mal na sua vida, quando falta o dinheiro, quando a sua conta está no negativo, quando você está passando por provações em diversas áreas, quando há enfermidades e há tantas outras tristezas, será que nós temos aprendido a viver contente? Aprender o segredo, Paulo diz ali aos Filipenses, né? A autossuficiência que não é nossa, a suficiência de Deus em nossa vida. Aliás, seria interessante se você pudesse ler o livro de John MacArthur, A Nossa Suficiência em Cristo. Eu não preciso de mais nada se eu tenho Cristo. Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Contentamento é uma das coisas mais difíceis e mais importantes que Deus espera do crente. O puritano Jeremias, ele chega a dizer o seguinte num dos seus livros, que o contentamento é tão mais importante do que você passar meia hora, 1 hora, até 1 hora e meia em oração. Nada vai adiantar você ficar horas e horas em oração se o seu coração não é contente diante de Deus. Ele diz assim, nada vai adiantar você ficar horas em culto, em adoração a Deus, se o seu coração está insatisfeito. O que Deus mais se agrada é de um coração satisfeito nele. Nós precisamos nos satisfazer em Deus. A marca do crente é o amor, a marca do crente é o contentamento. Mas a marca do crente é também a firmeza na fé. Versos 7 a 9, firmeza na fé. Quando ele diz assim, lembrai-vos dos vossos guias, dos vossos líderes, dos quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, vejam só, prestem atenção, olhem atentamente para eles, o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. A referência aqui é aqueles líderes que deram a vida por amor a Cristo. E a figura usada aqui, a expressão grega usada aqui, ela é muito interessante. É como você, não sei se você já foi num museu, e tem algumas pessoas que gostam de obra de arte, que ficam olhando para um quadro, e fitam o olho naquele quadro e não saem de lá por horas, né? Ou por vários minutos. Você já viu alguém assim? A pessoa fica admirando, fica tentando entender o que o autor, ou o pintor ali daquele quadro quis deixar de mensagem. O que o autor aos Hebreus está dizendo é, olhem atentamente para essas vidas, para aquilo que eles fizeram, para o exemplo que eles deixaram, dando a vida pelo Senhor. Pelo fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Firmeza na fé, mesmo que tenhamos de passar por provações, nós precisamos ser firmes como aqueles guias, como aqueles homens e mulheres que deram a vida por Cristo.
Aí o texto diz: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será sempre. Jesus é sempre o mesmo. Ele não nos abandona quando somos perseguidos, quando as tribulações chegam à nossa vida. Ele continua sendo Deus. Independe da circunstância, Ele continua sendo o mesmo. Vai sempre ser o mesmo. E o verso 9: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Uma referência às práticas judaicas. Vocês estão querendo voltar ao judaísmo, achando que não comer certos tipos de comida, fazendo rituais, vocês vão encher o coração de alegria. Enchem o coração com a graça de Deus, confirmem o coração com a graça de Deus, não se deixem envolver por doutrinas estranhas, várias e estranhas. Não andeis com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, diz Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 8. Mas sim segundo Cristo, pois nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Cristo é tudo para nós. Nós não precisamos das práticas judaicas, nós não precisamos mais do Antigo Testamento com a sua lei cerimonial, com aqueles detalhes todos da lei. Porque tudo aquilo apontou para Cristo, se cumpriu em Cristo, e nele nós temos tudo que precisamos. Então o texto vai mostrar que precisamos ser firmes na fé. Não podemos ser levados de todo vento de doutrina. Há várias igrejas, vários movimentos hoje retornando para práticas judaicas. Tem que ter festas judaicas, festa da Páscoa, festa do pão asmo, né? Festa do Yom Kippur, festa das luzes. Eu não preciso mais dessas festas porque elas apontavam para algo maior, e algo maior já chegou. É o assunto que nós falamos no domingo passado. A sombra não existe mais. Eu consigo ver a Cristo face a face. Eu consigo ter Cristo. Ele já veio. Então eu não preciso mais andar de maneira olhando para várias doutrinas. Eu preciso de firmeza na fé. As marcas do crente: amor, contentamento, firmeza na fé. Agora, um pouco mais rápido aqui, a partir do verso 10, é um bloco maior, de 10 a 16, a consagração, a vida dedicada a Deus é uma das marcas do crente, do cristão. Vejamos lá, verso 10, possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Vejam só, o autor aos Hebreus ele faz algo interessante aqui, que ele vai aplicar na sua argumentação. Ele está dizendo que em alguns momentos, conforme o livro de Levíticos, nós temos estudado isso com o pastor Ricardo, em alguns momentos a carne dos animais sacrificados eram queimadas fora do arraial, fora do local ali, né, da adoração do templo. Alguns eram queimados dentro do altar, mas outros fora do tabernáculo, fora do templo. E nessa argumentação ele vai dizer o seguinte a partir do verso 12: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, a sua vergonha. Jesus morreu de maneira vergonhosa, morrer na cruz era vergonhoso, mas foi fora do arraial. O que ele está dizendo é: vocês judeus, ou aqueles que estão sendo levados ao judaísmo, vocês se importam tanto com o templo, vocês se importam tanto com as tradições do templo, mas Jesus, o nosso Senhor, morreu fora do templo. E aqui a gente pode lembrar exatamente da morte de Cristo. Jesus chega às 9 da manhã no Gólgota para ser crucificado. Lembram? Depois de ter tomado uma surra, a noite inteira sendo zombado, na prisão de Anás e Caifás, naquele julgamento completamente errado, corrupto do Sinédrio, cuspiram nele, bateram nele, e ele fica passando a noite naquela sombria prisão, a noite inteira. Depois é levado à presença de Pilatos, onde é de novo zombado, surrado, torturado. Mas Jesus é levado ali ao Gólgota, a crucificação, chega às 9 da manhã. Às 12 horas a treva sobre a face da terra,
toda a terra em trevas, a luz do mundo está ali morrendo por nós. E às 15 horas, exatamente às 15 horas, quando um cordeiro pascal era sacrificado lá no templo, a fumaça do cordeiro subia no altar do altar do sacrifício, no primeiro altar. Naquele exato momento, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, é morto. O que o autor aos Hebreus vai dizer é: a morte do cordeiro fora do arraial é muito mais importante do que a daquele cordeiro que foi morto lá, dentro do templo. Aquele cordeiro apontava para um maior, que era o Cordeiro de Deus que morreu fora do acampamento, fora do arraial. Para quê? Para nos santificar, verso 12, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, ele sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando sua vergonha, seu vitupério. Na verdade, verso 14, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui de há de vir. O povo de Deus, louco por terra prometida, louco por Jerusalém, louco pelo templo. Nós não temos a nossa cidade daqui. Parece que ele está citando o Salmo 16, né? O Senhor é a porção da minha herança, diz Davi. Enquanto todo o povo judeu ama essa herança terrena, briga, mata por essa terra, a nossa herança é o Senhor. O nosso único tesouro é o Senhor. Eu não preciso de mais nada a não ser Cristo. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir. Verso 15, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. O que nós apresentamos a Deus é a nossa vida como louvor e adoração a Deus. Não somente louvar da boca para fora, é fácil louvar aqui na frente. É fácil louvar, né? Entoar cânticos ao Senhor, mas não é esse tipo de louvor apenas que estamos falando aqui. É o louvor com a sua vida consagrada ao Senhor, fruto de lábios que confessam o seu nome. E ele está falando de uma época que confessar a Cristo significa perder relacionamentos, confessar a Cristo significa perder emprego, confessar a Cristo significa perder a vida. Será que hoje nós teríamos como fazer isso? Não dá para olhar para esse texto e não deixar de lembrar aquilo que o Ronaldo Lidório falava em uma das conferências missionárias que ele foi numa igreja. Os jovens prepararam uma conferência missionária, chamaram Ronaldo Lidório, principal missionário da nossa igreja, um homem muito dedicado a missões. E aí ele está olhando para tudo que acontece no cenário do culto. De repente a igreja vai cantar, os jovens todos bem vestidos, ele diz isso no seu livro, os jovens todos bem vestidos, todos bonitinhos, cantando, o Espírito de Deus está aqui. Né? E os feridos de alma são curados. E começou a falar um monte de coisa interessante. E ele ficou pensando assim, como é fácil cantar numa igreja esses cânticos. Mas e a realidade lá no campo? Será que nós estamos dispostos a irmos no campo e vermos os espíritos sendo expulsos pelo poder de Cristo? Será que nós estamos dispostos a ir no campo e ver a manifestação do poder de Deus na obra missionária? O texto aqui não está se referindo apenas a louvar, mas a nossa vida tem que ser como um sacrifício de adoração a Deus, de louvor a Deus, como fruto de lábios que confessam o seu nome. Consagração, vida dedicada ao Senhor. É o que espera-se do crente, consagração. Verso 16, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois tais sacrifícios Deus se compraz. Irmãos, nós temos algumas marcas, estamos terminando. A primeira delas, o amor, a segunda, o contentamento, a terceira, a firmeza de fé, a quarta, a consagração, vida dedicada, consagrada a Deus. E a última marca que o texto traz para nós é crescimento espiritual. Versos 17 até 21, vejamos lá. Obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita
a vós outros. A submissão à autoridade de Deus, a submissão aos líderes que andam conforme a palavra de Deus. Quando uma igreja se propõe a ser governada pelas Escrituras, quando um conselho caminha de acordo com a palavra de Deus, então espera-se da igreja que a igreja responda da mesma forma, que a igreja caminhe junto conosco, todos nós nos submetendo à nossa única regra de fé e de prática, que são as Escrituras Sagradas. Não é a palavra do líder, mas é a palavra de Deus que tem que ser contada aqui. Obedecemos àquele que é mais poderoso, obedecemos a Deus, os nossos guias, sendo submissos a eles. Eles velam por nossa alma, como devem prestar contas. Nós vamos ter que prestar contas de cada uma das ovelhas aqui. Nós somos pastores auxiliares de Cristo. Pesa sobre nós uma responsabilidade. Então, se nós tivermos que repreender você, nós vamos repreender. Se você andar em desacordo com a palavra, nós precisamos de repreensão. Nós, pastores, quando andamos, precisamos de repreensão quando andamos errado. O único que não erra é Cristo. Então nós precisamos andar assim, porque nós, pastores, velamos por vossa alma, como quem deve prestar contas a Deus, para que façam isso com alegria e não gemendo. Ah, como há pastores gemendo. Como há pastores entregando a vida ao suicídio. Não faz pouco tempo que eu estava numa clínica visitando um pastor, um ex-pastor, que tomou medicações diversas, tentando dar o fim na sua própria vida. Irmãos, isso tem acontecido demais, a carga é pesada. A responsabilidade pastoral é muito grande dos pastores e dos presbíteros. E espera que a igreja então esteja assim, andando de maneira submissa e orando pela liderança. É o que ele pede no verso 18. No crescimento espiritual da igreja, ele diz assim: orai por nós. Olha que pedido bonito. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos a boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos, de novo oração, rogo-vos com muito empenho, que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Por alguma forma, talvez até prisão, o autor aqui estava impedido de estar com a igreja. Não sabemos a razão, ele não diz, mas ele diz: orem por nós, para que eu possa estar com vocês. Ora, verso 20, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem. Olha só, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. O que o texto está dizendo é crescimento, que o Deus da paz, que tornou a trazer Jesus, Ele possa fazer a gente crescer, aperfeiçoe com todo o bem, para que nós cumpramos a vontade de Deus, operando em nós o que é agradável diante dEle. A Jesus Cristo, ou por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. As marcas do verdadeiro crente: amor, contentamento, firmeza na fé, consagração, crescimento espiritual. De que maneira nós temos vivido? Será que temos sido responsáveis com a nossa vida espiritual? Será que nós temos orado pelos nossos líderes? Nós, líderes, precisamos das orações dos irmãos. Precisamos do cuidado da igreja. Como é bom saber, nós estamos orando por vocês. Quando muitos falam disso, né? Estamos orando. Nós nos sentimos amados, acolhidos. Nós nos lembramos que Deus nos ajuda, nos fortalece cada vez mais quando a igreja está em oração por nós. Pela liderança da igreja. Nós precisamos orar. Aliás, eu estava falando sobre essa questão de oração aos jovens da Vila Paula sábado passado. Às vezes as pessoas falam assim: mas eu não tenho tanta motivação para orar. Faz uma listinha de oração. Coloca lá, na segunda-feira eu vou orar pelas crianças da igreja, pela UCP. Na terça-feira eu vou orar pelos adolescentes, pela UPA. Na quarta pela UMP. Na quinta pela SAF. Na sexta pela UPH. Já são 5 motivos diferentes de oração na semana, certo? E aí começa a colocar na segunda-feira aí, orar pelos enfermos, pelos desempregados, por isso, por aquilo, pelos líderes, presbíteros, diáconos, pastores. Você vai encher a sua lista semanal de oração.
E você vai ter mais desejo de orar. Nós precisamos planejar a vida espiritual. Nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos desejar, não chegar a hora, eu quero que chegue logo aquele dia que eu quero orar por tal razão, por missões ou por qualquer que seja a razão. Crescimento espiritual, aperfeiçoamento, andar conforme Cristo. Nós estamos muito distantes de quem é Jesus. Se nós nos compararmos a Cristo, estamos muito longe dele, mas o alvo é o Senhor Jesus. Que Deus assim nos ajude a termos essas e outras marcas, conforme a palavra de Deus nos ensina em vários outros textos. Que Deus assim nos permita a vivermos pela fé, a crescermos na fé em Cristo e assim a sermos sustentados pela graça, pela fé no Senhor Jesus.